o que é felicidade, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, o que a neurociência tem a dizer sobre felicidade. Quem procura felicidade acha, dinheiro traz felicidade. Fica com a gente porque a gente vai falar sobre esse assunto, tirar todas as suas dúvidas agora nesse episódio. Hoje o nosso tema é a procura da felicidade. Fala, gaios e gaias, Completude Podcast por aqui. Hoje nós vamos falar sobre algo que faz a gente sorrir. Isso. Faz a gente sorrir, se alegrar, pelo menos na perspectiva de ter isso que a gente vai falar, porque nós estamos falando sobre felicidade. Na verdade, nós vamos falar, o nosso assunto especificamente é sobre felicidade, mas felicidade é muito amplo, então nós vamos tentar trabalhar aqui mais especificamente a procura da felicidade, né? Então eu quero começar te perguntando, Moisés, você é feliz? Olha, que pergunta, Frank! A gente tá com o nosso hoje, diretor novo hoje. Diretor Frank. É o estagiário do Alex. Pessoal, Rafa, eu sou feliz. Eu aprendi, na verdade, a ser feliz. A felicidade, vamos lá, vamos primeiro trabalhar com a neurociência aqui, né? A felicidade tem a ver com estado de espírito constante e tem muito a ver com atitude, comportamento. Então, óbvio, existem vários hábitos que vão favorecer uma resposta neurológica, vão favorecer a tua visão de mundo, a tua mentalidade, a forma como você se comporta diante das situações e que influenciam diretamente na tua felicidade. Então, quando a gente fala de estado de espírito, tem a ver com uma relação constante. Independente do que aconteça fora, eu sou feliz, porque a minha felicidade não está condicionada ao que acontece. E assim é como eu enxergo aquilo que acontece. Então isso é muito interessante, porque quando a gente fala da neurociência, é óbvio, a gente tem que falar de substâncias que são produzidas como serotonina, dopamina, ocitocina, que são, inclusive, esses hormônios, entre aspas, né, chamam-se hormônio do prazer, hormônio da felicidade. Esses hormônios são produzidos por diversas situações ou experiências que a gente vive e que tem a ver com aquilo que a gente faz. Hábitos, sono, alimentação, os nossos relacionamentos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, as nossas memórias. Então, tudo isso vai envolver essa relação de estado de espírito. Então, é fundamental que a gente entenda a diferença entre felicidade e alegria, é que felicidade a gente tem uma relação constante, é um estado de espírito. A alegria é momentâneo. Inclusive, a busca desenfreada por sensações de alegria podem te afastar da tua felicidade. Legal, temos bastante material aí, né? Doido. Mas deixa eu voltar na pergunta que eu te fiz. Quando eu te pergunto assim, você é feliz? Para responder essa pergunta, tu pensa ou tu sente? Porque eu estou fazendo a pergunta de uma maneira diferente, sim. Porque eu encontro uma realidade de que muitas pessoas têm dificuldade de responder essa pergunta. Sim. Muita gente, você pergunta assim, você é feliz? A pessoa para e pensa, né? Ela para, ela pensa assim. Ela talvez, como quem titubeia, como quem fica na dúvida ali, eu sou feliz, eu não sou, o que eu tenho que analisar? E às vezes eu fico com a impressão de que a pessoa, ela tá te dizendo assim, peraí, rapidinho, deixa eu ver refletir. como eu me sinto. E talvez a gente faça isso de uma maneira geral, num âmbito geral, talvez a gente faça isso porque o assunto felicidade seja algo muito abstrato. Sim, perfeito. Né? Perfeito. Seja uma coisa assim... Porque, veja bem, a gente fala uma caneca, algo concreto, né? Sim. Mas quando a gente fala de felicidade, talvez a gente esteja falando de algo muito, muito, muito relativo. Extremamente relativo, perfeito. né? De modo que o que pode ser felicidade para uma pessoa
pode Sim. ser a tristeza para outra pessoa. Perfeito. Né? Sim. Então, eu lembro quando eu era pequeno e eu tinha ido com alguns colegas da escola para lá na cidade onde eu morava, tinha, até hoje, eu acho que ainda tem a tradição muito grande de uma feira agropecuária muito movimentada e tal. E nessa feira agropecuária sempre tinha brinquedos, o parte do parque, roda gigante, aquela coisa toda, né? E a gente, como criança, eu lembro que os meninos e as meninas, a gente se juntou e fomos para um brinquedo lá que provocava alguma emoção, né? Uhum. Só que a gente não sabia direito o que o brinquedo fazia. A gente entrava lá numa plataforma e, de repente, a plataforma, sem aviso prévio, ela despencava assim, dava um susto, né? Não era aquela queda gigante, mas era um frio na barriga repentino, né? E isso acontecia umas 3 vezes, acabava a brincadeira, a gente descia, né? E eu lembro da cena muito engraçada, que ficaram os professores lá embaixo, todo mundo, quem vai querer? Tal. E aí eu lembro que a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. De repente, estava sentado lá, coisa movimentando devagar, todo mundo achando, ok, tipo um carrosselzinho, e de repente, pá! Aquele susto, e a gente chorando, e criança já... Aí eu lembro que o brinquedo parou, a gente desceu, e aí desceu um grupo de meninas, tudo chorando assim. E a professora, que foi? A gente tava no brinquedo e de repente, do nada, caiu, a gente levou o maior susto, foi horrível. Aí a professora virou e os meninos, eu com os outros meninos, e todo mundo rindo assim, dizendo, legal, muito bacana, a gente caiu de novo. Como foi? A gente tava lá e de repente caiu e levou um susto. A descrição era a mesma, só que uma pessoa falava chorando, como quem diz assim, eu nunca mais piso nesse negócio. Isso não me trouxe nenhum tipo de felicidade, nenhum tipo de emoção positiva. E um outro grupo de crianças dizendo, eu amei, eu estou muito feliz, eu quero ir de novo nesse negócio. A mesma circunstância, né? Então, às vezes, um estado de felicidade ou de alegria, vamos relacionar um pouco aqui, é algo muito relativo. Né? Então, voltando aqui à pergunta que eu tinha te feito, quando tu responde assim, você é feliz, ao dar a resposta sim, é difícil responder essa pergunta ou é algo natural, talvez? Cara, primeiro porque dificilmente alguém te pergunta isso, né? Então, como dificilmente alguém te pergunta, tu nunca paraste para pensar sobre essa condição. Perguntei aqui pro Frank, tu é feliz? Talvez nunca alguém te perguntou isso alguma vez, Frank? Eu tô... Psicóloga. Psicóloga. Então é uma coisa importante, né? Outra que as pessoas não sabem conceituar, não sabem o que é felicidade. É uma sensação, é um sentimento, é um estado de espírito, é alegria. Então tem essa falta de discernimento. E a outra, de fato, é isso, né? As pessoas, como a mentalidade é equivocada, elas entendem que, por não ter alcançado determinada patamar na vida, determinada estrutura, determinado padrão financeiro, qualquer coisa nesse sentido, elas entendem que, por causa disso, elas não são felizes. Então, isso é algo, de fato, que influencia diretamente nessa resposta, né? Falta de entendimento, uma mentalidade equivocada, autoconhecimento, que às vezes, quando você pergunta algo que vai mexer com a estrutura da pessoa, ela simplesmente nunca parou para pensar sobre aquilo. Quais são os teus pontos fortes, teus pontos fracos? O que você acha disso? Quando você está assim... Então, é uma coisa, inclusive, que a gente chama isso de autoconsciência emocional. As pessoas não sabem como elas se sentem, na verdade. Elas estão naquele dia, eu estou assim, eu estou assado, mas, na verdade, ela não sabe descrever fielmente o que ela está sentindo. Então, essa falta de autoconhecimento emocional também é um fator que acaba dificultando essa resposta, entendeu? Eu entendo que são vários fatores aí que vão, de alguma forma, dificultar. Eu, como estudo sobre isso, leio muito sobre isso, fica mais fácil para mim. Eu uso ferramentas em mim. Então,
para mim fica mais simples responder. Talvez há 4, 5, sei lá, anos atrás, eu teria dificuldade de te responder, ou diria que eu não sou feliz, né? Eu não havia alcançado as coisas que eu gostaria. Entendeu? Então é essa relação. Quando a gente fala de felicidade, a gente precisa ter esse discernimento, essa clareza. O que é felicidade? Você não sabe explicar o que é felicidade. O que é felicidade? Não sabe. Entendeu? Então, isso tudo atrapalha na hora que tu perguntas essa relação. Então, eu tenho uma visão equivocada da felicidade. Felicidade é só quando eu alcançar alguma coisa. O Frank colocou aqui, né? Quem procura felicidade acha, pela neurociência, a pior atitude sua é ir atrás da felicidade. Inclusive, o tema, ele é um tema assim, desafiador, porque a procura da felicidade, esse livro aqui, ele fala justamente isso. Esse livro é muito bom. O jeito no Harvard final, de ser feliz, ele fala sobre isso. Enquanto você estiver buscando algo para ser feliz, você nunca vai construir nada. Porque, na verdade, o que te ajuda a construir algo na tua vida é a tua sensação de felicidade. Então, a tua visão diante daquilo que você está vivendo hoje faz com que você tenha a força, a disciplina, a motivação, a determinação de construir tudo aquilo que necessariamente vai precisar de muito esforço, muita dedicação, muita disciplina, muita fé, muita... Entendeu? Então, tá, mas vamos lá. Deixa eu fazer um papel aqui... Do advogado do eu vou fazer um papel, porque eu nem vou falar nem vou falar o que eu penso exatamente. Mas eu quero fazer um contraponto aqui. Sim. Porque eu sou muito ligado eu sou muito da arte, eu gosto muito de arte, especialmente a música, né? E eu gosto muito de ler, eu leio muitas biografias, eu gosto de conhecer as histórias, bastidores, Perfeito. Conhecer a história da arte ao longo da história da humanidade e tal. E existem muitos parâmetros, por exemplo, existe uma relação que se faz histórica de que a arte ela está sempre entrelaçada com o avanço em muitas áreas na história da humanidade. Avanço até tecnológico, Sim. Em outros aspectos um avanço de pensamento, questão filosófica e muitos outros âmbitos. E existe uma coisa, assim, no âmbito artístico, que você tem, por exemplo, a figura do artista. Isso é muito comum. Isso é mais comum do que o oposto. Sim. Eu estou usando isso aqui como contraponto, porque tu comentaste aqui desse livro, né? A gente vai dar o nomezinho dele direitinho no final. Perfeito. Vai ter o link aí na descrição. Isso. Mas eu já li esse livro, é muito bom, recomendamos mesmo. Mas eu entendo o que ele diz aí, mas usando um contraponto, falando a português bem claro, o que eu estou puxando para a mesa aqui? Aqueles homens e mulheres que produziram grandes obras e que as suas grandes obras foram frutos de uma vida triste, infeliz, depressiva muitas vezes. Eu conheço, tem um caso de um artista que eu fui muito fã minha vida inteira. Sim. Que ele declarou várias vezes, perto da morte dele, ele falou, eu só fui feliz na infância. Sim. Só fui feliz na infância. Só que alguém perguntou por quê, o que ele gostaria de ter ter feito diferente e tal. E ele disse, olha, eu não sei, porque no fundo eu tenho certeza de que a minha música, as minhas composições são frutos da minha tristeza. Sim. Eu não produziria o que eu produzi, a obra da minha vida, se eu não fosse triste como eu fui, né? Então é muito interessante isso. Porque, assim, a felicidade... eu vou botar uma outra coisa na mesa aqui também, pra gente ir puxando uma linha só e conversar tudo no bolo. Aí. Puxa o fio aí. Puxa o fio, né? Tem um filme, né, que tem esse título. A Busca da Felicidade. A Procura, né? A Procura da Felicidade, o filme do Will Smith. E nesse filme, ele cita, eu até separei aqui, ele cita, não sei se é no final do filme ou no início do filme, um trecho, que talvez seja o trecho mais famoso da Declaração da Independência dos Estados Unidos, né? No final do filme. A declaração do Thomas Jefferson, que é assim, ó.
Consideramos como verdades evidentes que todos os homens são criados iguais, que a todos o Criador dotou de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Então, lá no filme, a pauta que o roteirista colocou é bem interessante, porque diz assim, ele fala que o ser humano tem 3 direitos inalienáveis, são os 3 direitos mais básicos que ele considera aqui, Thomas Jefferson, né? Sim. Representando aquele momento ali da história dos Estados Unidos. E aí ele coloca, a primeira que ele coloca, a liberdade, né? Não, a vida, Sim. primeiro direito, você tem direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Aí a pauta do roteirista ele não disse assim, a busca da vida, a busca da liberdade. Não, você tem direito à vida, à liberdade, só que no quesito à felicidade, você não tem um direito direto à felicidade. Você tem direito de buscar a felicidade. Sim. E esse é o tema do filme, né? Porque o filme é ele procurando o que ele quer, porque ele fica sozinho. Eu não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, apesar de ser um filme já mais antigo. É um filme muito bom. Mas o roteiro do filme é ele buscando encontrar condições de ele dar uma vida melhor para o filho dele. Isso. Que ele se vê sozinho, né? Isso. Aí a esposa se divorcia, problemas financeiros, aquela coisa toda. Ele fica sozinho com a criança e ele quer se virar para ele dar uma vida melhor para o menino, né? E às vezes eu fico me perguntando qual é o nosso roteiro no sentido de busca da felicidade. Qual é a minha felicidade? Sim. O que eu estou buscando, né? Tu comentaste aí sobre um dos aspectos que ele cita de a gente sempre estar procurando ser feliz. Ah, não, eu vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Isso. Aí, às vezes você tem tal coisa e você percebe. É uma falha. Não, mas está faltando agora outra coisa. Não, mas agora Perfeito. Isso e tal, né? Então, assim, buscar a felicidade, procurar a felicidade, tu consideras que é uma coisa que a gente deve ter como norte na nossa vida, ou a gente deve desencanar disso, assim? Cara, deixa pra lá esse negócio de felicidade, vamos aceitar a vida assim mesmo. Entendi. Cara, assim, o que acontece? Vamos para a neurociência. A neurociência fala que as pessoas que buscam de forma absoluta o dinheiro, eles não conseguem encontrar ali a felicidade. O que acontece é que o dinheiro ele facilita a tua vida. E por ele facilitar a tua vida, ele diminui o estresse. E por ele diminuir o estresse, ele diminui uma condição neurológica que te ajuda a te sentir bem, a gerar um bem-estar, a gerar um prazer. Então, existe uma cadeia nesse sentido, mas não existe uma relação progressiva. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais feliz eu sou. Então, assim, qual é o grande talvez, equívoco nessa relação da ideia de você procurar, de você buscar a felicidade? É a tua mentalidade está equivocada. O que a neurociência diz? Enquanto você não for grato pelo que você já tem, dificilmente você vai ser grato pelo que você vai alcançar. Então, quem não é grato não é feliz. Então, existe toda uma... Gratidão. Existe toda uma relação que envolve a felicidade dentro de uma mentalidade correta. É óbvio, se eu estou passando por cima de valores, princípios que para mim são importantes, por exemplo, minha família é um valor fundamental para mim, o espiritual é um valor fundamental para mim. Se eu passo por cima disso, o fato de eu passar por cima disso, isso vai gerar um estresse, vai gerar um transtorno, vai gerar um humor deprimido, vai gerar tristeza. Então, o que liga essa relação? Essa relação da felicidade sempre está ligado com hábitos que tu constrói, vamos sem ser a Bíblia nesse momento, hábitos que tu constrói, pessoas que tu convive, comportamentos que tu tens e que geralmente eles não estão ligados a um contexto material. Eles estão ligados a um contexto
abstrato, de valor, de princípios, de hábitos que você vai construindo. Então, o que acontece? Quando você fala, eu vou à procura da felicidade, talvez, se você tiver a mentalidade equivocada, onde você entende que a felicidade está em algum bem material, você pode nunca achar a felicidade. Agora, quando você tem a mentalidade certa em que algo está me incomodando, eu não estou bem com algo que eu preciso viver, e aí eu vou tentar buscar autoconhecimento através do Espírito Santo, e ele me ajuda a reconhecer coisas que não estão me fazendo mal, e me ajuda também a mudar isso, aí, ok, eu concordo que essa relação de você se encontrar nesse caminho, encontrar aquilo que de fato traz felicidade, e tem a ver com uma busca. Só que o problema é que as pessoas estão buscando no lugar errado, entende? Esse é o grande problema. Se a mentalidade da pessoa não tiver correta, ela vai procurar felicidade aonde não tem. E aí é como cavar um poço sem fim. Agora, se a mentalidade da pessoa tiver uma mentalidade do alto, e essa mentalidade estiver alinhada ao Espírito Santo, um relacionamento, uma comunhão, aí sim ela vai, de fato, se encontrar com a verdadeira felicidade, com o caminho que traz a verdadeira felicidade. Então, tudo vai da mentalidade. Se a mentalidade da pessoa estiver equivocada, vai viver uma eterna insatisfação na vida, porque ela nunca vai se preencher com coisas materiais. A verdade é, a felicidade nunca está em coisas materiais. Ponto. Entendeu? Nunca. Nunca está em Eu coisas nunca materiais. consigo encontrar essa... Vamos... Se a gente trocar a palavra felicidade por satisfação, por alegria, eu consigo encontrar essas coisas em algo material? Tu consegue. Alegria e satisfação. Mas nem sempre aquilo que satisfaz a tua alma te leva a ter alegria. Entende? Aquilo que satisfaz a tua alma te leva a ser feliz. Aquilo que te traz alegria, sentimento de alegria, uma sensação de alegria é que vai te trazer algum tipo de felicidade. Entende? Inclusive, a neurociência já fala sobre isso. Quanto mais você busca condição pontual de alegria, é provável que mais tu te afaste da tua verdadeira felicidade. Então, não necessariamente o fato de você estar buscando alegria, isso vai te trazer felicidade. Eu gosto dessa passagem aqui em Eclesiastes. Tu falaste, no decorrer da tua fala, tu citaste a questão do dinheiro, né? Sim. Eu quero falar uma coisa sobre isso, mas antes eu quero ler Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Perfeito. Né? Então, é muito interessante essa percepção aqui do sábio, né? O autor de Eclesiastes, Salomão, o homem da sabedoria, que observa isso na terra. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como assim jamais terá o suficiente? Porque a pessoa nunca vai se sentir ela satisfeita. pode ser multimilionária, Sim. mas ela não vai entender que ela tem o suficiente no sentido de estar satisfeita, é o que ele completa. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Perfeito. Só que é interessante a gente perceber o verbo. Quem ama o dinheiro. Perfeito. Quem ama as riquezas. Aí quando tu vai lá no Novo Testamento também fala sobre isso. Vai falar sobre isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Só que aí é legal, tem uma frase que eu aprendi com um professor, que ele dizia o seguinte, quando alguém perguntava, né? Dinheiro traz felicidade? O dinheiro não traz felicidade quando ele vem, mas quando ele vai, ele leva. Entende? Boa. Cara, isso é muito real, né? Vamos combinar? Dinheiro, quando vem, ele não traz felicidade, mas quando ele vai, ele leva. É claro que é uma piada, sim. mas existe um bocado de filosofia aí por trás dessa piada, porque
Se você parar para pensar, por exemplo, tem aquela percepção popular até que se diz, né? A gente só dá falta quando a gente perde. Sim. Aquela coisa do... A gente só percebe o valor que tinha algo que estava ali o tempo todo disponível para nós quando a gente deixa de ter. Muita gente não sabe, mas isso tem muita relação com uma passagem bíblica específica, que é a passagem do filho pródigo. Jesus cita essa passagem do filho pródigo e ele apresenta vários elementos interessantes. Um dos elementos é a postura do filho, que é o pródigo, de querer viver a vida, sair pelo mundo, vai gastar as riquezas que nem eram dele ainda. Sim. Ele pede a herança antecipada para o pai, vai viver a vida, não dá em coisa boa, né? Ele perde tudo, ele se vê comendo a comida dos porcos. Ele diz, poxa, é melhor eu ir bater de novo na casa do meu pai, que é melhor eu viver como um dos servos do meu pai lá do que estar comendo com porco aqui. Porque o meu pai provavelmente pode não me receber mais como filho, mas se eu for pelo menos um servo dele, eu já estou melhor do que eu estou aqui, Sim. né? Nessa pocilga, né? E ele chega lá, de volta, e ele é recebido pelo pai, e ele é novamente incorporado à família como filho. E essa história mostra muita coisa para nós, mas um aspecto interessante, que não é destacado pela parábola, mas que a gente pode tentar pensar nisso no aspecto humano, é o que aconteceu na mente e no coração do filho pródigo? O que mudou na mentalidade dele? Provavelmente ele percebeu que na casa do pai ele era plenamente satisfeito, plenamente feliz. Só que antes dele ter perdido tudo aquilo que ele tinha, ele achava que a felicidade estava lá fora, né? Sim. Ele achava, não, eu quero conhecer o mundo, eu quero viver isso, eu quero viver aquilo outro. A grande questão aí é que muitas pessoas, à semelhança do filho pródigo, elas se lançam em aventuras em busca da felicidade, vamos colocar assim, e muitas dessas pessoas não têm a chance de voltar, né, cara? Com certeza. Porque o que acontece? Os caminhos que a vida apresenta, às vezes, te fazem ir por trajetos que vão queimando as pontes. Você não consegue mais voltar, muitas vezes. Já passou, o tempo é outro, as circunstâncias mudam, você se envolve em outras situações e tal. Então, eu acho que vale muito a pena, isso que tu falaste aí, a gente tentar ter uma perspectiva de felicidade dentro do direcionamento da Bíblia, da palavra de Deus, né? Agora, eu vou já te passar a palavra, mas se a gente for analisar, porque alguém pode perguntar assim, a Bíblia fala sobre felicidade? O que a Bíblia fala sobre felicidade? Isso. Cara, se você pegar a palavra felicidade, exatamente, você vai encontrar um versículo aqui, outro ali, diversos versículos. Só que se você pegar a felicidade como tema, como assunto, não a palavra isolada, mas como tema, a gente se surpreende que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está direcionando o ser humano para a felicidade. Sim. Só que aí, qual é a questão, para te passar a palavra? A Bíblia não tem um versículo que diz assim, faça isso. Faça só isso. A Bíblia tem uma série de passagens. Perfeito. E aí eu até selecionei algumas aqui, depois a gente pode dar uma lida assim, num hit, um combo aqui de passagens rapidinhas aqui. Por quê? Para a gente usar como exemplo de quanto a Bíblia nos direciona para a felicidade. Sim. Só que a fórmula não é simples. Apesar de ela não ser complicada, ela também não é simples, né? Mas sim, vai lá. Não, essa relação aí de você buscar a felicidade, eu entendo que está diretamente ligado com uma vida em Cristo, né? Quanto mais você estiver conectado, mais comunhão tu tiver com Deus, melhor vai ser o teu entendimento daquilo que é importante para você. E mais você vai valorizar de fato aquilo. Então, a neurociência explica a felicidade, principalmente ligada ao comportamento, às atitudes, às escolhas, o que acontece dentro do cérebro.
Ok. É importante? É importante. A Bíblia, inclusive, fala sobre essas coisas? Fala. A Bíblia fala sobre relacionamento. A Bíblia fala sobre gestão do pensamento. A Bíblia fala sobre descanso, que é a importância do descanso. Inclusive, Deus descansou. Isso mostra a importância do descanso. Não que ele precise, Não que ele mas precise, ele pedagogicamente nos ensina esse perfeito, princípio. didaticamente ali. A Bíblia fala da importância do que você ouve, daquilo que sai do teu coração, daquilo que te contamina. Então, a Bíblia fala sobre tudo isso. E a neurociência vem falar sobre tudo. A neurociência vem falar sobre tudo isso. A questão é que a neurociência, quem não conhece a palavra de Deus, não vai fazer essa ligação. Mas a gente que tem o Espírito Santo sabe disso. Sabe que existe um caminho verdadeiro que te leva à verdadeira felicidade. Ponto. Porque, na verdade, as pessoas confundem isso. Elas têm, agora voltando para o dinheiro, elas têm o dinheiro como um fim. E não como uma ferramenta. E não como uma forma de alcançar determinadas coisas. É como alguns ensinam, né? Eu acho legal esse ensino. O dinheiro tem que ser seu servo e não você servo do dinheiro. Perfeito. O dinheiro tem que ser um instrumento. Você tem que entender que o dinheiro é um instrumento para você alcançar determinadas coisas. Então, tem coisas que vão te dar satisfação, felicidade, que está, inclusive, ligado com teus valores, com teu propósito, com coisas importantes para você. Como é que eu vou ajudar alguém financeiramente se eu sou mais problema que solução para muita gente? Então, eu prefiro ser solução do que problema. Então, o que eu preciso fazer para amar tanto as pessoas que eu entendo que eu preciso me dedicar, me esforçar para que aquilo que eu tenho enquanto ferramenta alcance a vida das pessoas e essas pessoas sejam abençoadas. E Jesus, de alguma forma, seja conectado através do que eu faço com essas pessoas. Então, essa relação do dinheiro, qual é o grande problema? É que as pessoas, na verdade, utilizam o dinheiro como fim das coisas e não como meio. O dinheiro sempre é ferramenta. Então, quando você utiliza o fim das coisas, você vai ser, de fato, um eterno insatisfeito. Por exemplo, eu tenho um sonho de dar uma casa para meus pais. Eu ficaria extremamente satisfeito, feliz, em ver o tanto que eles sofreram para me dar a vida, para fazer com que eu chegasse onde eu estou hoje. E eu me incomodo, me dá um certo incômodo saber que eles moram de aluguel. Mas como é que eu vou dar uma casa para meus pais? Pedindo o pessoal fazer pix? Pessoal, me dá uma casa para meus pais, é um sonho meu. Então, o dinheiro é para te ajudar a viver os teus sonhos, a realizar algo em Deus, mas sempre é uma ferramenta. Isso que é o importante falar, nessa relação do dinheiro. Mas te interrompendo aqui, porque tem que ser nesse ponto. Vou insistir no dinheiro aí. Pode insistir. Na tua concepção, é uma ferramenta indispensável? Não. Para viver os teus valores, não. Para viver o propósito em Deus, não. Mas ele vai ser importante para determinadas situações. É por isso que... Eu não sei, se tu for ver, Rafa, na Bíblia, toda vez que vem o reino de Deus, uma palavra voltada para o reino de Deus, está envolvendo algo ligado ao dinheiro. Algo ligado à questão financeira. Para tu ver o quanto isso deve ser tão importante. No cérebro de alguém, o dinheiro é uma das coisas que mais fazem ser liberado dopamina. Que a dopamina é a molécula que Deus nos deu para gerar motivação na nossa vida. Entendeu? Se você quer ir para a África, falar de Jesus, sofrer o que precisa sofrer, existe uma molécula que te fez fazer isso. Mas vamos colocar em perspectiva aqui, por exemplo. Ok, digamos que tudo isso aí seja assim, mas você tem, por exemplo, eu já li sobre um caso de uma tribo, mas aqui, para eu não correr o risco de falhar, eu vou deixar no ar, eu não tenho certeza. Se é uma tribo africana ou uma tribo aborígene na Austrália, mas uma tribo, por exemplo, que ela não tem qualquer tipo de valores pecuniários. Sim. A vida é uma vida totalmente natural.
lá o conceito de dinheiro ou de financeiro não faz o menor sentido. Então, não tem como, por exemplo, a gente analisar e dizer que é intrínseco, que é Não. essencial ao ser humano a questão Nem é. do dinheiro Sim, sim. como um valor indispensável, Sim. né? Sim. Então, quer dizer, o próprio dinheiro, que a gente discute muito sobre a grande pergunta, dinheiro traz felicidade e tal, o próprio dinheiro é uma coisa cultural, o que não significa diminuir a importância dele Sim, numa vida porque- cotidiana sim. moderna, ocidental, Perfeito. principalmente. Sim. Ocidental, oriental, mas tipo assim, a vida urbana, Sim. a vida, mesmo na área rural, mas é uma vida que precisa comprar e vender, que precisa do seu Que sustento. tem a ver com uma necessidade básica, né? Sim, as necessidades básicas, né? Mas aí, vamos fazer um combo rapidinho aqui? Sim, bora. Olha lá, eu separei aqui, vou tentar ler rapidinho. Salmo 34, do 12 ao 16, diz assim: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Aí todo mundo vai levantar a mão, né? Eu quero amar a vida e ver dias felizes. Então, olha aí. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Só chamar atenção num aspecto aqui desse salmo. Você quer ser feliz? É como o salmista está perguntando. Guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. A primeira coisa que ele frisa é uma coisa que você deve fazer como afastamento. Um comportamento. Ele está dizendo, exato, afaste-se do mal, afaste-se do que é ruim. Sim. E faça o bem. Sim. Busque a paz com perseverança. Tá. O Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, Sim. não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E aí vai, tudo que ele faz prospera, lá no final do versículo 3. Né? Então é interessante que nesse salmo também, da mesma maneira, ele diz, quem é feliz? Aí ele não coloca em primeiro lugar um aspecto de algo que você faz, mas um afastamento. Sim. Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Perfeito. E tal. Então é interessante esse combo aqui que eu separei, para a gente ver o quanto... E tem outros também, porque a gente tem que ser rápido aqui, né? O quanto há salmos e indicações bíblicas que nos levam a entender que existe um caminho de felicidade. Ou seja, a Bíblia, ela não diz busque a felicidade assim exatamente no sentido de viva por isso, procure a felicidade a todo custo. Só que a Bíblia compreende o ser humano. Sim, perfeito. E ela entende que nós, como seres humanos, nós queremos ser felizes. Sim. E o que a Bíblia está dizendo é, ei, eu, o Deus de vocês, também quero que você seja feliz. E Deus também tem esse sentimento de felicidade. Sim. Se Deus nos criou a imagem e semelhança dele, não faz sentido que ele queira que a gente viva, sei lá, sem esse tipo de sensação, sentimento, uma vida nesse contexto, né? Então, eu entendo muito bem essa relação. E se tu for ver, Rafa, tudo isso está ligado com comportamento. Todos eles. Ou se afaste, ou não faça, ou evite. Então, e muitas dessas aí, a neurociência, inclusive, já trabalha. Então, é incrível essa relação, é justamente essa. Deus quer que você seja feliz, Ele quer. Mas existe um padrão de Deus para a felicidade. Você pode ser feliz, de acordo com a neurociência, sem Deus? O que tu achas? A gente pode chamar algumas coisas que a gente pode viver de felicidade. Sim. Mas, biblicamente falando, nós temos um conceito de felicidade como algo muito mais elevado do que aquilo que a gente pode encontrar humanamente falando.
Eu entendo, e inclusive para a neurociência, a felicidade, ela é um estado de espírito constante, mas ela mesmo fala que você não consegue ser feliz, que você não consegue ser feliz de forma constante. Por quê? Porque existe ah, algo natural que você, a partir de um estado de humor, você não consegue ser feliz constantemente. Só que, para os padrões do céu, é possível aqui você ser feliz de forma constante, independente do que aconteça, inclusive do teu humor. É óbvio que, tirando aqui situações ligadas a algum tipo de patologia, ok? Falando de uma pessoa sem nenhum tipo de patologia. Então, essa é a grande, talvez, relação que nós temos nesse contexto. Existe uma felicidade que está ligada a um padrão que Deus nos deu. O caminho está ligado a Ele. Ele ensina o padrão da verdadeira felicidade. A questão é o quão próximo nós estamos, qual é o relacionamento que nós vivemos, que faz com que a gente consiga viver esse padrão, que é talvez que a maioria hoje não tenha essa. Agora, o padrão de Deus não exclui comportamentos importantes que são necessários para que você seja feliz. Como assim, Moisés? Deus te criou com uma natureza e Ele estabelece uma relação natural. Ele não vai passar por cima daquilo que é natural. Você precisa se comportar. Existem padrões, existem hábitos, existem escolhas que você vai fazer que vão te ajudar a modular substâncias, a forma como você enxerga a vida e tudo mais. Inclusive para o cristão isso. Tem cristão que lê a Bíblia, que tem um entendimento bíblico, mas vive princípios bíblicos, mas o que falta muitas vezes é viver escolhas que têm a ver com o teu corpo natural e que não consegue viver uma plena felicidade porque falta viver hábitos que vão ajudar a liberar substâncias, a ver o mundo de forma diferente. Rafa, eu vou te falar aqui, uma das coisas principais para que você desenvolva uma vida feliz é o foco que tu dá para as coisas. O cérebro é assim, Rafa. Para fechar aqui essa minha parte. O cérebro é assim. O que você escolhe, o que você vai dar foco. O cérebro, ele não escolhe por você o que é importante. Você, numa condição chamada metacognição, você consegue refletir sobre os teus próprios pensamentos, refletir sobre aquilo que você está pensando e fazer uma escolha. O que você vai focar é aquilo que vai mostrar para o cérebro que é importante. O que eu quero te dizer com isso? Porque muitas pessoas acabam focando no negativo, porque o foco do pensamento delas está nesse. Porque algumas pessoas conseguem viver uma vida feliz, com pensamento gerenciando bem o seu pensamento. Porque além de ler a Bíblia, colocar isso em prática, também escolhem hábitos que vão fazer com que você consiga estabelecer essa condição. O que acontece no sono? Para eu fechar aqui. Toda vez que você foca no que é importante, ou que é bom, ou que é ruim, na hora que você vai dormir, o teu cérebro ele faz uma limpeza, uma poda neural. Se você deu foco mais naquilo que é ruim, ele vai entender que aquilo é positivo, ele vai fortalecer essas memórias. Sim. Se você der foco naquilo que é bom, ele vai fortalecer essas memórias. Mas qual é o grande problema aí? Aquilo que você não deu importância, aquilo que você não focou, na hora do sono, ele vai começar a eliminar essas memórias.
porque ele entende que aquilo não é importante. É por isso que uma pessoa com pensamentos negativos, ela cada vez mais fortalece esses pensamentos. Por quê? Interessante, porque aquilo que você foca é aquilo que o cérebro entende como importante. Você fortalece, né? Que você fortalece. E é incrível como isso tem muita relação com muita coisa que a palavra de Deus ensina, né? Direto. Por exemplo, se você pegar... Você estava falando aí, eu estava lembrando de várias passagens, mas muito emblemática, por exemplo, aquele momento em que Jesus fala: aonde está o teu tesouro, ali Perfeito. também está o teu coração. Perfeito, né? É isso mesmo. E é interessante. Cara, uma vez eu ouvi uma palavra de um especialista que ele disse assim, ele fez uma afirmação. Ele disse: o nosso organismo, mas particularmente o nosso cérebro, ele não é quimicamente, biologicamente, nem fisiologicamente programado para nós termos um constante estado de felicidade. Sim, perfeito. Aí o que ele quis dizer? Isso é patológico, uma pessoa que vive sempre nesse estado. Aí ele explica, né? Ele explicou dizendo que uma pessoa que alcança um estado de felicidade plena, constante, o que acontece com a vida dela? Se torna improdutiva. Porque ela não tem mais metas para buscar. Então, por exemplo, pegando esse aspecto neurocientífico, eu trago, por exemplo, à tona, quando a gente fala de alma, a gente já falou de alma, a gente fala do desejo, do anseio, a questão da necessidade. Quando você encontra a bendita felicidade, será que eu ainda vou ter anseios? Será que eu ainda vou ter metas, alvos? Perfeito. Eu ainda vou ter algo que eu queira alcançar? Porque, assim, no fundo, eu acho que a gente está botando aqui as cartas na mesa de um modo que a gente precisa colocar balizas na moderação do assunto. Por quê? Porque a gente falou, por exemplo, que a busca constante pela felicidade vai nos tornar um caçador de felicidade e nunca vamos chegar nela plenamente. Sim. Por outro lado, se eu alcanço, supostamente, a plena felicidade, isso vai me deixar num estado de satisfação que provavelmente, comprovadamente, vai me levar para uma vida cada vez menos produtiva, né? Não, já tenho, tá ok, já tenho não quero mais, tá bom, já tô aqui e tal, beleza, né? Eu não vou fazer nenhuma relação aqui leviana, mas a gente não tem como a gente deixar de pensar, por exemplo, sobre quando tem os dados de as nações mais felizes, as nações menos felizes e tal. E você vai observar que dados como, por exemplo, índice de suicídio, depressão e coisas assim, não estão, na maioria das vezes, o topo da lista não são países mais pobres do mundo, mas muitos países em que as pessoas têm uma renda per capita alta. Né? Então, existe ali algumas tentativas de explicação, e as tentativas de explicação, na sua maioria, permeiam esse aspecto de as pessoas, elas têm tudo que elas precisam ali, e a cultura delas não é uma cultura muito focada no consumismo e cada vez quero ter mais. Então elas entendem, elas olham para o lado, elas olham para o outro e elas percebem, cara, minha vida é boa. Eu tenho o que eu preciso, meu país é próspero, eu não tenho que me preocupar com nada, tá ok, tá de boa, né? Eu acho interessante, assim, por exemplo, isso tem acontecido e às vezes a gente, se não tomar cuidado, a gente vai achar que isso é bom. Perfeito. E isso pode ser muito doentio. Sim. Né? Outro dia, eu vou fazer uma outra relação maluca aqui, mas as minhas relações, elas às vezes vão longe, mas elas se ligam lá na frente. Eu estava assistindo um documentário com a minha esposa sobre a Suíça. Suíça? Talvez, se eu errar, alguém bota no comentário aí, tá? Que eu me enganei de país. Não sei se é Suíça, acho que é Suíça. O que acontece? Existe uma lei na Suíça que o cachorro não pode latir.
Aí tu fica, não, peraí, sim. Ok, dizer para um ser humano não fale uma coisa e tal, pode ter uma lei. Mas como é que eu vou impor uma lei ao cachorro? A questão é a seguinte, que se o cachorro latir e ele for denunciado, o dono é responsabilizado, tem multa e tudo, pode perder a posse do cachorro e tal. E aí, o que eu faço? Porque ele não pode latir nem dentro de casa. Existe uma cirurgia muito comum na Suíça de retirada de cordas vocais dos cães. Cara, a gente ficou assistindo isso, Doido isso, né? e a gente olhou um pro outro, assim, porque a gente tem o Elvis lá em casa, né? E ele é chato. Não, o Elvis... Rapaz, se eu for com o Elvis pra Suíça, tá ferrado. Eu vou preso no primeiro momento, que ele late. E aí a gente ficou pensando assim, meu Deus, aonde a gente vai parar? Isso é normal? Isso é um pensamento normal? Aí você vê as imagens, você vê os relatos e as pessoas dizem, cara, que país incrível, é tudo limpo. Tem eu acho que foi lá também, se eu não me engano, um lago que no passado ele foi poluído por alguma coisa lá que aconteceu. E o governo disse, não, aqui poluição de jeito nenhum. E o governo começou a fazer um processo tão meticuloso de despoluição do lago, que o lago foi despoluído, e o lago hoje é praticamente esterilizado constantemente, de modo que não tem nem bactéria, é tão limpo que não tem nada, cara, não tem peixe, não tem nada. E eles acham isso bom. Eu estou dizendo eles, claro que sim. Obviamente não todo mundo, tinha até gente protestando contra isso lá. Mas assim, às vezes eu acho que a gente não percebe que a gente está desejando muitas vezes uma vida plástica, como se a felicidade fosse isso. E aí a gente vai no Instagram e a gente vê aquela família linda com filtro, mas a gente não percebe o filtro. A gente percebe todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, feliz. Eu acho legal aquelas famílias, não estou falando mal, tá? Aquelas famílias, todo mundo com a mesma roupa, né? Tem 10 filhos, um pai e a mãe, todo mundo com a mesma estampa de roupa e tal. E aí você pensa, poxa, vou fazer, minha foto de Natal vai ser assim também. Aí você entra lá no Mercado Livre, roupa igual para todo mundo. Aí você percebe que você vai gastar uns 5 mil para fazer isso. Não, deixa pra lá, né? Todo mundo de branco. É isso mesmo. Então, assim, a gente pensa que isso é real, cara. Só que isso é muito plástico. Sim. Eu preciso ler uma passagem aqui, por exemplo, lá na primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, ele diz assim, porém, se vocês vierem a sofrer porque praticam a justiça, mesmo assim vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Que mensagem é essa? Pesado. Mesmo que você sofra, você pode ser feliz. Você vai ser feliz. Isso. Uma vez eu e minha esposa, a gente teve contato, um missionário, que eu não posso dar muitos detalhes aqui, mas ele fazia missões em um país fechado, onde pregar o evangelho é crime. Ele tinha uma estratégia lá, não convém mencionar, e ele conversou muito com a gente criou um laço de amizade, e ele foi almoçar um dia na minha casa. E a gente, por curiosidade, ficou perguntando como era essa vida de pregar o evangelho num lugar proibido, como era essa vida de missionário num lugar totalmente isolado, você não tem amigos. E esse homem chorava, um homem, você imagina, um homem feito, forte, ele é todo atleta também, e você vê aquele homem se desmanchando em choro na sua frente, relatando as agruras, as dificuldades do campo missionário, e num determinado momento dava vontade de dar um abraço nele, de botar a mão no ombro dele e perguntar, ei, missionário, você quer voltar? A gente pode te ajudar a voltar e tal. E ele diz, Deus me livre. Deus me livre. E aí eu fiz essa pergunta para ele, você está feliz lá? Ele disse, a resposta dele foi sensacional. Eu não poderia estar mais feliz. Aí ele completou dizendo, a felicidade está quando você está no centro da vontade de Deus.
E aí eu lembro que a gente coçou a cabeça e a gente indagava ele, mas cara, tu acabaste de relatar aqui um monte de problema, um monte de dificuldade. E ele dizia, olha, as dificuldades são essas, elas me fazem chorar, elas me fazem viver na solidão, mas eu não poderia ser mais feliz porque eu tenho convicção que eu estou exatamente aonde Deus quer que eu esteja. Se eu voltar para o Brasil, ter uma vida legalzinha, um salário legal, com um emprego legal, mas eu souber que não é isso que Deus queria que eu estivesse fazendo, Perfeito. eu não estaria feliz. Perfeito. Perfeito. Isso foge, inclusive, qualquer tipo de análise neurocientífica. Pois é. Porque ele tinha, pela análise da neurociência, ele tinha a total chance, 100% de ser infeliz por tudo que ele está vivendo. Solidão, não está dormindo direito, não está descansando, não tem, talvez, boas conexões. Não sei como é que é, se tá em solidão, talvez não tenha tanto bons relacionamentos assim. Mas essa é a grande diferença, Rafa, na relação da felicidade, quando a gente tem essa fé, essa certeza de que existe algo maior e que, ao conectar com Deus, independente do que aconteça fora, se a gente estiver vivendo no centro da vontade de Deus, a gente vai estar feliz. E aí, sofrimento já não quer dizer falta de felicidade. Sim. Dor já não quer dizer falta de felicidade. A gente tem batido muito nessa tecla, né? Sim. Que sentimentos que a gente considera negativos, na verdade, são muito úteis na mão de Deus na nossa vida, né? Isso é fundamental. Então, o ponto importante aí é: felicidade é estar no centro da vontade de Deus. Você pode alcançar a felicidade sem Deus? A neurociência te ajuda nisso. Mas, Rafa, o nosso entendimento é que a nossa vida não acaba aqui e que o que a gente faz aqui vai influenciar diretamente depois que tudo isso acabar. E o que de fato me gera um sentimento de felicidade é saber que eu estou vivendo aquilo que Deus quer para a minha vida, e isso vai me levar a um lugar que eu sempre quero estar, que é o céu. Sim. Então, a presença de Deus. A presença de Deus, que é um relacionamento com Deus. Então, esse é o ponto principal aqui. Eu não sei que você está vivendo. Eu não sei qual é a tua dor, qual é o teu sofrimento. Mas uma coisa eu posso te falar, por experiência própria e por aquilo que a Bíblia fala. A felicidade está em viver o centro da vontade de Deus. Então, hoje, pergunte para Deus: como é que eu posso estar no centro da tua vontade? Essa é a grande questão hoje, né? E Moisés, antes da gente... Sei que a gente já está caminhando aí pro final, mas eu queria deixar algo especial aí para quem está assistindo a gente até aqui. Uma meditação. Porque, como eu disse, a Bíblia ela tem muita coisa sobre felicidade. Por exemplo, uma dica boa aí para quem quer investigar melhor esse tema na Bíblia é você não procurar exatamente apenas pelo termo felicidade, mas, por exemplo, o termo bem-aventurança. Bem-aventurado significa alguém feliz, próspero, né? São termos relativos. É praticamente a mesma coisa. Você pode tanto traduzir como bem-aventurado, como próspero, como feliz. Porque dentro da cultura linguística, quando foram escritos esses textos, significa exatamente a mesma coisa. Perfeito. Então, toda vez que você vê lá, bem-aventurado é aquele tal, está lá, feliz é aquele tal. E um aspecto que eu quero deixar é a gente observar, por exemplo, eu gosto de uma passagem, até abrir aqui, Atos 20, 35, em que Jesus diz algo muito interessante. Aliás, na verdade, essa palavra, claro que não foi Jesus que disse, mas nas palavras de Paulo, ele está ressoando um princípio que Jesus trouxe muito claramente. Porque ele diz assim, ó,
Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Aí ele vai citar Jesus diretamente. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz é dar do que receber. Eu acho que nós precisamos botar, antes de finalizar completamente o tema sobre a procura da felicidade, a questão de que nós não vamos encontrar a verdadeira felicidade enquanto nós olharmos apenas para dentro de nós mesmos. Sim. Deus deixou talvez todo esse aspecto cerebral e todo essa questão fisiológica e biológica do nosso organismo para que a gente tenha condições de entender e de praticar uma verdade que a felicidade ela está em nós sermos produtivos nessa vida, e ser produtivo nessa vida significa fazer algo pelos outros. Sim, perfeito. Então, assim, toda vez que nós... Para mim, qual a minha visão de o grande problema da busca pela felicidade? É que muitas vezes a gente busca a felicidade fazendo coisas para nós mesmos. Sim. Uma vez eu ouvi uma palavra do filósofo que ele disse assim, eu queria encontrar felicidade, e dentro da filosofia eu tive um entendimento particular de que para eu encontrar felicidade eu tinha que ter ânimo da minha vida, eu tinha que viver a vida. Uhum. Até o dia que a minha filha, dizendo ele, teve uma doença de morte. Ela era criança ainda, não lembro a idade, e ele relatando que quando ele olhou para ela um dia ali naquela cama de hospital, com risco de morrer a qualquer momento, ele fez uma oração para Deus, e ele disse: Deus, tira o que está nela, coloca em mim, deixa eu com esse bicho aí, com essa doença, e deixa ela viver. Sem isso, eu troco. Aí ele começou a perceber, não, talvez Deus não ache uma boa troca. E ele percebeu que no hospital tinha outras crianças doentes. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, pega a doença de 20 crianças, todo mundo que está com risco de morrer, bota em mim essas coisas todas, vai, eu posso morrer, mas libera essas 20 crianças, contanto que a minha filha esteja no meio. E aí ele diz que, como filósofo, inevitavelmente ele filosofou depois dessa oração que ele fez. E ele pensou, cara, acabei de perceber que a minha felicidade não está em viver a vida. Porque eu encontrei algo mais importante que a minha própria vida. A vida de outra pessoa, para mim, é mais importante do que a minha, porque eu seria mais feliz morrendo sabendo que a minha filha vai viver. Sim. E aí ele disse que, nesse momento, ele lembrou das palavras de Jesus, e aí ele acertou no alvo, cara. Porque a palavra de Jesus, ela é sempre no sentido de que nós precisamos sempre estar aqui como alguém que, eu sempre digo isso para os meus filhos, nós estamos aqui para sermos resolvedores. Sim. E não problematizadores. Nós somos resolvedores. A gente resolve as coisas. A gente não quer, não vai trazer mais problema para ser resolvido. A gente quer resolver as coisas. Pode ser que a gente não consiga em alguns aspectos, mas a gente tem que focar nisso. Sim. Por quê? Porque o outro... Eu tenho muitas passagens que falam sobre isso, né? Para quem quer acompanhar depois aí, pode ler lá Eclesiastes 3:12, pode ler Salmo 41, 1:3, que diz assim, é feliz aquele que se interessa pelo pobre. Cara, perfeito. Que coisa incrível. Perfeito. A Bíblia vai falar muitas vezes sobre isso. A Bíblia vai falar sobre cuidados das viúvas, dos órfãos. Isso é a verdadeira religião. Vai falar sobre Jesus, quando é perguntado qual o grande mandamento. E talvez quem faz essa pergunta espera uma resposta que vai ser pessoal. Sim. Não, se cuida. Não faz tal coisa. Não rouba. Não adultera e tal. E ele diz, os maiores mandamentos são 2. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas.
já é um mandamento para fora, porque é amar a Deus, Sim, perfeito. já envolve um outro ser aí. E o segundo, semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo. Cara, se isso não me ensina o princípio da felicidade, então a gente não vai achar felicidade de jeito nenhum. A felicidade plena, ela mora naquilo que a palavra de Deus nos direciona. Perfeito. E ela nos direciona nesse sentido. Eu vou finalizar com o Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Perfeito. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Perfeito. Essa é a ideia, né? A ideia é você, de fato, entender o que é o mais importante para a tua vida. Eu posso te dar aqui as orientações da neurociência. Durma bem, para ser feliz. Durma bem. Busque boas conexões. Busque significado. Mas, de fato, posso te dizer que nada disso vai funcionar se você não estiver... Nada vai funcionar, mas talvez você... De modo paliativo, talvez, né? Isso, sim, de modo paliativo, porque eu entendo que isso aqui, inclusive, é passageiro que a gente Sim, vive. sim. Porque assim, Rafa, a gente não foge. Deus nos criou com uma natureza. Então, Ele sabe o que a gente precisa fazer para se sentir bem, para ter bem-estar, para ter saúde. Ele sabe. A ciência já descobriu o que precisa ser feito. O problema é quando você entende que a tua vida é só isso aqui. Esse é o grande problema. Segundo, quando você de fato não se conecta com aquilo que é importante, verdadeiro e o único caminho. Então, esse é o grande fator, porque eu estudo muita coisa e entendi que se eu fizer um monte de coisa, eu vou ter um estado de espírito que me leva a ser feliz. Mas não é só isso, entende? Então, por quê? Porque essas pessoas que encontraram tudo, têm uma família feliz, tem dinheiro na conta, é fiel, vive moralmente bem, sabe? Um bom trabalhador, vive moralmente bem, não comete nenhum crime, não faz nada de errado, não tem vício. Tem gente que é assim, mas tem Jesus? Tem gente que não tem Jesus. Então, qual é essa relação? Qual é a importância de você entender que estar no centro da vontade de Deus é, de fato, alcançar a verdadeira felicidade? É porque existe algo maior para se viver. E você só vai viver isso se você estiver no centro da vontade de Deus. Sim. E tem certas coisas que não vão fazer sentido. Tem certas coisas que você só vai conseguir superar e vencer se você estiver no centro da vontade de Deus. Porque não vai fazer sentido, a neurociência não vai fazer sentido, a ciência não vai fazer sentido. Então, qual é a grande questão aí? É, de fato, entender que eu posso ir além daquilo que é natural. Eu posso viver algo em Deus que supera qualquer coisa que eu pudesse viver sem Ele. Então eu quero viver isso para mim. Ponto. Isso para mim é a verdadeira felicidade. Agora é claro, existe algo natural que Deus colocou que a gente precisa respeitar os princípios, aquilo que Deus colocou enquanto natural. É viver a completude. Eu não posso querer viver algo em Deus se eu não cuido daquilo que Ele me deu. Que é a minha vida, que é o meu corpo, que é a minha saúde, que é a minha família. Porque às vezes eu estou até encontrando interessantes caminhos de felicidade, mas eu também estou alimentando alguns sabotadores dessa felicidade. Sim, né? sim. Então, essa é a minha mentalidade de fé, que eu quero viver algo além do natural. Mas eu não posso descuidar do natural, daquilo que Deus me deu. Então, felicidade é estar no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus também cabe você cuidar daquilo que Deus te deu. Pronto. Então, essa é a relação que a gente tem que ter hoje. Legal. É isso. Vamos fechar aí falando do livro como indicação de leitura, hein? Rapaz, Jeito Harvard de Ser Feliz. O curso mais concorrido da melhor universidade do mundo. Então, é bem bacana. Aqui tem princípios bíblicos. Não é um livro cristão, ok?
Mas se você estiver lendo e tiver uma mentalidade legal, assim, legal que eu falo, né? Uma mentalidade cristã, você vai entender que aqui tem grandes princípios bíblicos bem bacanas. Legal. Tem o link aí na descrição do livro. Também tem um link para o nosso livro digital, As 12 Estratégias Bíblicas para o Equilíbrio Emocional. E também tem o link aí para o nosso treinamento, né? Perfeito. O treinamento Código das Emoções. 12 estratégias bíblicas. 12 estratégias bíblicas e caminhos neurocientíficos para você alcançar o equilíbrio emocional. Tem no link aí, clica lá e você vai para uma página com todas as informações. Perfeito. E a gente espera que você possa ser plenamente feliz, encontrar os caminhos da felicidade e continue com a gente. Não esquece, curte e se inscreve no nosso canal. Tira um tempinho para isso. Muita gente assiste, não curte, então pega esse momento agora e vai com o seu dedinho aí, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas também para a gente crescer o canal e abençoar cada vez mais gente. E se inscreve. Vamos aumentar o nosso número de inscritos. Sim, aí, né, Moisés? Com certeza. E a gente quer que Deus te abençoe cada vez mais e que o Completude possa ser uma bênção na sua vida. Espero que esse episódio tenha te ajudado. É isso aí, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.